Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Meu dileto e amado ouvinte, hoje 21 de fevereiro, sexta-feira. Quero pedir desculpa porque eu antecipei para ontem a referência a São Pedro Damião, cujo dia é hoje. Mas fiquei empolgado para falar de São Pedro Damião e a Eucaristia e falei ontem. Mas ficou maravilhoso porque a gente uniu esse tema tão profundo. Mas hoje trago para você, para a ajuda do seu enlevo espiritual, o tema a cruz, a renúncia de si mesmo e o abraçar a cruz de Cristo. Vamos meditar sobre a cruz. Ser católico não é fácil. Seguir Jesus também não. Porque seguir Jesus não é nada fácil, não é nada que toca as nossas emoções e nos dá prazer. Seguir Jesus nada mais é do que uma satisfação espiritual. Então hoje olhemos para a cruz e peçamos a graça de carregá-la com paciência. Dedico o meu programa a você que está com câncer, a você que está carregando uma doença difícil, a você que tem perdido a paciência com as dores das enfermidades que tem carregado o seu corpo. Olhe para a cruz e você vai entender tudo que você está passando a partir do mistério da entrega de Jesus. Do contrário, a gente não compreende. A sexta-feira é sempre um dia para a gente meditar sobre esses temas duros, esses temas que mexem com a nossa estrutura humana, marcada pelo pecado original. E a igreja nos ensina e nos convida a meditar sobre a cruz de Cristo. A cruz não é apenas um símbolo, mas o caminho da nossa salvação. Jesus nos ensinou que o verdadeiro discípulo é aquele que renuncia a si mesmo e abraça a sua cruz. Esse é o nosso caminho católico. Não é fácil ser católico. No Evangelho, Jesus fala claramente: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para nós sacerdotes isso é fundamental. Negar a nós mesmos, as nossas carências, as nossas misérias, os nossos apegos, e para vocês leigos também, para ficar com o essencial, o abraço da cruz. Nossa Senhora e João, o evangelista, apóstolo, foram os últimos que ficaram junto à cruz do Senhor. Eu penso que Nossa Senhora e João abraçaram ali a cruz, tocaram os pés de Jesus morto na cruz. Esse é o sentido. Mas o que significa na prática renunciar a si mesmo e carregar a cruz? Será que compreendemos, prezado ouvinte, o verdadeiro valor do sofrimento cristão? Vamos refletir sobre essa grande verdade com base na Sagrada Escritura e nos ensinamentos dos santos, especialmente São João da Cruz e São Paulo da Cruz, que foram mestres na meditação sobre este tema. Muitas vezes queremos seguir a Cristo, mas sem cruz. Queremos as bênçãos, mas evitamos o sacrifício. Porém, não há ressurreição sem paixão. São Paulo ensina para mim e para você nesta manhã: se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Romanos 8,17. Ou seja, a cruz não é um castigo, mas um caminho de purificação e santificação. A cruz nos molda, nos fortalece, nos aproxima do coração de Cristo. Renunciar a si mesmo significa morrer para a própria vontade e viver para a vontade de Deus. Eu digo para você, muitas vezes na minha vida, nestes 65 anos, sobraram Cristo com a sua cruz e eu. E eu digo para vocês,
ali, naqueles momentos em que você sente um nada, que você sente impotente diante dos problemas, dos desafios, sobram a cruz e o Cristo. É aí que nós levantamos com força. São João da Cruz, doutor da Igreja e mestre da espiritualidade da cruz, escreveu: para vir a possuir tudo, não queirais ter coisa alguma. Para vir a ser tudo, não quereis ser coisa alguma. Isso está na sua obra Ditos de Luz e Amor. Ou seja, a nossa vida nesse mundo é um louvor, é um agradecimento a Deus e não um apego. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus pode habitar em nós. O nosso sofrimento, quando unido a Cristo, se torna fonte de graça e crescimento espiritual. Por isso eu dediquei no início o programa a você que está sofrendo, você que está com câncer, você que está acamado, você que está recuperando de um acidente grave, você que está passando por dores, você que está passando por vexames, tendo que as pessoas lavar você, dar banho em você, limpar as suas necessidades. Isso requer de nós o rebaixamento de Cristo. Não é fácil. São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas e grande pregador da cruz, ensinava: a cruz é a escola do amor. Quem quiser aprender a amar verdadeiramente deve olhar para Jesus crucificado. Isso está na 12ª carta dele. Olhar para o Cristo crucificado. Isso significa que a cruz não é apenas sofrimento, mas a maior prova do amor de Deus por nós. Quando abraçamos nossas cruzes com fé, mostramos que amamos a Deus acima de tudo. Nos momentos difíceis, devemos nos lembrar do que São Paulo da Cruz dizia: quem ama verdadeiramente a Deus, a Jesus, deve alegrar-se quando sofre alguma tribulação, pois está mais próximo dele. Os meus sofrimentos me aproximam de Cristo. Portanto, meu irmão enfermo, não fique a blasfemar, a criar ojeriza no seu coração por causa do sofrimento e das provações, dos vexames. Aceite a cruz. Tenha paciência. Como abraçar a cruz no dia a dia? Eu elenquei aqui 4 pontos. Primeiro, aceitar os sofrimentos com paciência. Em vez de reclamar, murmurar, devemos entregar nossas dificuldades a Deus e pedir que Ele nos fortaleça. Segundo ponto, renunciar ao pecado e aos apegos. A cruz exige que deixemos tudo o que nos afasta de Deus, vaidade, orgulho, ressentimentos e vícios. Às vezes eu fico pensando, quando eu encerrar minha missão de bispo, se eu não morrer antes, como será a minha velhice? Eu quero uma velhice chegar lá, se tiver sofrimento, profundamente unida à cruz de Cristo. Preparo-me todos os dias para não dar trabalho às pessoas que terão às vezes que cuidar de mim. E não vou murmurar, mas vou louvar, vou orar intensamente a Deus. Terceiro ponto, oferecer nossos sofrimentos a Cristo. Cada dor, dificuldade e humilhação podem ser oferecidos como um sacrifício de amor a Deus. Assim o fizeram os santos. Quarto ponto, olhar para a cruz com amor e não com medo. A cruz não destrói, mas purifica. Quem a carrega com Cristo encontra a força e a paz. Prezado ouvinte, meditação profunda, meditação exigente que nós precisamos levar com muita seriedade para o momento último da nossa vida. Não deixe de meditar sobre isso e buscar cada vez mais a humildade no seu amado coração. Humildade, humildade, humildade. Varra
Cada vez mais o orgulho do seu coração desapega das coisas desse mundo, das vaidades, dos vícios e de tantas bobeiras. Como a nossa juventude está perdida na cultura woke, voltando as suas vidas para coisas fúteis como a transespécie, como ideologia de gênero, essa curtição, músicas bobas e tantas coisas tristes. Isso não traz nenhuma alegria espiritual ao coração. Nós teremos no futuro uma geração de idosos doentes, tomados pelo demônio, que vai dar muito trabalho aos exorcistas, porque essa gente satanista, essa gente que mergulha nas trevas, não pode ter paz na hora da morte. Oxalá que Deus escute a oração da igreja pela conversão dos pecadores e possamos ter muitos pecadores de volta ao coração fendido de Cristo. Amém. Prezado ouvinte, o evangelho de hoje é justamente esse tema. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. É uma alegria grande demais ser cristão, e ser cristão na Igreja Católica. Veja, prezados ouvintes, nós já estamos chegando próximo da Quaresma. A Quaresma vai nos trazer essa facilidade, nós vamos meditar muito na Quaresma sobre Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos trazer as meditações de Santo Afonso Maria de Ligório, como nós fizemos há uns 4, 5 anos atrás no programa Oração da Manhã. Para a gente viver uma Quaresma profundamente arraigada no poder da cruz e do sangue de Cristo, da sua paixão. Para a gente chegar na Páscoa com aquela sensação: eu melhorei, eu encontrei sentido para as minhas dores, para os meus padecimentos, para as minhas encrencas, para as minhas perdas no mistério da cruz. Inclusive para nós sacerdotes é muito importante. E nós queremos fazer isso com toda a força do nosso coração. E na Semana Santa, a gente vai mergulhar no mistério da cruz. Nós vamos acrisolar o nosso coração naquela sexta-feira santa que nos aguarda, que Deus nos dê vida e saúde para estarmos lá, quando nós fizermos a adoração ao mistério da cruz e irmos beijar a cruz de Cristo no altar. Pense no valor da cruz, prezado ouvinte. Pense, contemple isso, medite. Se você encontrar algum livro de São João da Cruz ou de São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas, nosso abraço a Dom Washington, bispo emérito da Arquidiocese de Goiânia, que é passionista, e todos os padres passionistas. Compre, medite e aprofunde sobre a cruz de Cristo. Te convido a uma oração final. Senhor Jesus, dá-nos a graça de abraçar a nossa cruz com amor e confiança. Ensina-nos a renunciar a nós mesmos, para viver apenas para Ti. Que, a exemplo de São João da Cruz e São Paulo da Cruz, possamos aprender que o verdadeiro amor passa pelo sacrifício. Dá-nos forças para carregar nossas cruzes e chegar um dia à glória da ressurreição. Assim seja. Dai, Senhor, força aos doentes e sofredores, aos idosos, para que carreguem com amor, sem desespero, sem murmuração e sem angústia, a dor da cruz que é reservada a cada um de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, eu peço agora uma bênção especial para você, doente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora aos pés da cruz, venha sobre você que sofre, sobre os doentes, a força da fé,
a força da cruz libertadora de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e os seus.